Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Esse vídeo, a finalidade dele não vai ser para ensinar magia, mas o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo é porque o meu público é um público feminino. A maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, atendo homens também, mas a maioria é mulher. E o que eu vejo é que existe uma quantidade muito grande de mulheres com problemas semelhantes e com erros semelhantes. E como eu sou a ouvinte, como essas pessoas vêm se desabafar comigo, vêm pedir ajuda para mim, eu me senti na necessidade de fazer esse vídeo para poder orientar essas pessoas com algumas dicas, com alguns valores, com alguns comportamentos dos quais elas deveriam fazer ou deveriam não fazer, para que não ocorra uma quantidade tão grande de problemas semelhantes. Porque assim, as pessoas me procuram porque algum problema está acontecendo na vida delas. Na maioria das vezes são problemas relacionados com o lado emocional, com relacionamentos. Eu diria assim que 99,9% das pessoas que me procuram, o motivo é esse. Uma ou outra que é para emprego, que é para abertura de caminho, ou para alguma coisa familiar ou saúde, mas a maioria é problemas de relacionamento. E isso não é a nível Brasil, é a nível mundo, porque eu atendo pessoas de outros países também. E quando se trata de problema, independente de que país seja, independente de que cultura seja, independente se a pessoa é pobre, é rica, é bonita ou feia, o problema é o mesmo. Então, eu sou uma pessoa formadora de opiniões. Por quê? Porque existe muita gente que me ouve, muita gente que me pede conselhos, muitas pessoas das quais eu acabo sendo psicóloga delas, ainda que eu não tenha uma formação acadêmica disso, mas eu poderia dizer que eu sou uma psicóloga da vida. Então, a minha finalidade nesse vídeo é poder ajudar essas pessoas, porque eu acho que não é só fazer magia. Eu diria até que algumas dicas que eu vou dar aqui, algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez as pessoas resolvam os seus problemas sem necessariamente precisar de uma magia. E aí vocês podem até perguntar, Érica, mas compensa para você dar dicas para as pessoas resolver os problemas delas se você trabalha com magia? Na verdade, eu trabalho com espiritualidade. E a finalidade da espiritualidade é fazer com que as pessoas cresçam. Então, o meu trabalho é ajudar as pessoas nesse crescimento também. E se as pessoas conseguirem se ajudar sem necessariamente precisar de uma magia, eu não vou morrer de fome por causa disso. O meu atendimento maior e o que gera o meu sustento é a leitura de carta. O trabalho espiritual é uma consequência, mas eu, como sempre falo para as pessoas, diferente de muitos que estão aí na internet, a minha intenção é ajudar, a minha intenção é fazer as pessoas crescerem. Então, eu acho que eu tenho que contribuir com isso também, através desse vídeo, dando dicas e não só fazendo vídeos ensinando magias, porque aí o que acontece? A pessoa acaba se tornando dependente, sabe? Dependente da magia, dependente de mim, e não é essa a minha finalidade. Sabe, eu não quero que as pessoas usem muletas, eu quero que as pessoas andem sozinhas. Então, eu acho que como uma espírita, como uma pessoa que é temente a Deus, como uma pessoa que é tão procurada por assuntos que muitas vezes são tão parecidos, então cabe aqui eu fazer algumas considerações, sim, para que vocês possam, para aquelas pessoas que se encaixarem naquilo que eu estou falando, poder fazer uma reflexão, poder dizer assim, olha, realmente, essa pessoa sou eu, este problema é meu, e eu posso mudar, e eu posso melhorar, e eu posso crescer. E se eu tiver alguma participação, por mínima que seja, nesse crescimento, nessa melhora,
isso para mim é gratificante, porque eu também acredito na lei da causa e efeito, na lei da causa e efeito. Então, tudo aquilo de bom que eu fizer para a vida dos outros vai voltar para mim também. É assim que funciona a espiritualidade. E o tema que eu vou falar, eu anotei alguns tópicos aqui sobre... Eu vou falar sobre algumas situações que têm se repetido muito na vida das pessoas, mas quando eu digo muito, é muito mesmo. Então, se existe uma proporção tão grande desse tipo de problema, cujos resultados são muito ruins, então vamos entrar na raiz do problema, né? Vamos tentar, de uma forma racional, poder ver como que a gente pode resolver, como que a gente pode mudar, que comportamento que a gente pode ter. Se for necessário uma ajuda espiritual, se for necessário um trabalho, beleza, mas pessoas que não chegaram a esse ponto, pessoas que estão no começo da situação, porque tem aquelas que já estão no ápice, né? Tem aquelas que já deu tantos nós na vida dela, que aí ela vai precisar de ajuda, mas tem aquelas que estão no começo. E é para essas que eu quero falar, baseado nos depoimentos que eu ouço, nos problemas que eu ouço e na repercussão dos resultados muito negativos desse tipo de situação. Então vamos lá. Mulheres que não trabalham e dependem de homem. Tem muitas, muitas mesmo, em todo o Brasil. Gente, muitas vezes as pessoas chegam para mim desesperadas, falando assim: meu marido me abandonou e eu estou aqui sozinha com meus filhos passando fome. Às vezes não é marido, às vezes é o meu namorado, né? Se bem que no caso aqui namorado é um número menor, não é difícil namorado sustentar, mas existe também. Ou meu amante, né? E aí quando entra amante, a gente já sabe que são homens casados que têm amantes por fora e que acabam sustentando essas amantes. Gente, a pior coisa que uma mulher pode fazer é depender e confiar num homem 100%. E quando ela está vivendo essa situação, que já é um grande erro, essa dependência, o certo seria ela trabalhar. Porque, gente, as pessoas precisam entender que relacionamento, estar com um homem, é um complemento seu, não uma dependência sua. Você precisa crescer por você, sabe? Trabalhar, estudar, crescer. Porque senão, ainda que esteja dando certo, ainda que esse cara esteja sustentando você por muito tempo, você se torna... esse cara se torna uma muleta para você, sabe? Que é ruim. Porque quando um cara... e aí vamos colocar no caso de amante, tá? Quando o cara tem uma amante e ele sustenta essa amante, esse cara, ele tem uma família, certo? Ele tem uma esposa, ele tem uma casa, ele tá com a vida dele pronta. Isso que ele está fazendo é a distração dele, sabe? É aquilo que ele como homem procurou para esparecer. Ele como homem procurou para o seu prazer, e, enfim, independente dos motivos pelo qual ele procurou, ele tem a família dele pronta. A pessoa que está ali dependendo dele, ela está correndo, ela tá ali segura por um fio de cabelo. Porque o dia que esse cara acordar e falar assim, eu não quero mais, e aí? E aí o que você faz? Sua vida acaba? E muitas vezes acaba, porque são muitas pessoas que entram em contato comigo numa situação dessa, falando, Érica, eu estou desesperada, eu vou ser despejada da minha casa, eu estou passando fome. E aí eu pergunto, mas por que você se colocou nessa situação? Porque aí a pessoa fala,
Ah, porque onde eu moro não tem emprego, porque a situação é difícil, porque isso, porque aquilo. Mas, por mais dificuldade que a pessoa tenha, se depender de um homem é a pior coisa que tem. Porque, gente, homem não é confiável, nenhum. Nenhum. E principalmente quando a pessoa está dentro dessa situação, um outro erro da pessoa. A pessoa não se planeja. Ainda que esse cara esteja dando dinheiro para ela simplesmente pega o dinheiro e gasta. Ela não abre uma poupança, ela não investe o dinheiro em nada. E outra, um erro muito grave também, sabe no que ela confia? Ela confia, desculpe a expressão, mas aqui eu vou ser bem escrachada mesmo nesse vídeo. Ela confia na vagina dela. Exatamente isso. Não, eu sou a gostosa. Sabe, eu prendo esse cara na cama. Eu sou aquela que me pendura no lustre. Sabe, aquela que faz cambalhota, sabe, que... Só que assim, hoje você tá proporcionando isso pro cara. Só que assim como você é mulher e proporciona isso pro cara, qualquer outra também pode proporcionar. E aí um dia ele pode arrumar uma outra e ele vai trocar o brinquedinho dele. Porque ele já tem alguém, ele já tem a vida dele. Ele já tem um local para que ele mesmo seja a própria estrutura dele. Ele tem um emprego, sabe? Ele tem toda uma família, ele tem toda uma estrutura. E aí a pessoa se coloca na mão do outro de uma forma tão cega e sem se planejar para o futuro, vivendo apenas o hoje, confiando apenas no sexo. Ah, mas o nosso sexo é bom. É bom até quando? E aí o dia que esse cara sai fora, ele quebra a perna da pessoa. Ele deixa a pessoa no nada. E aí a pessoa muitas vezes entra em contato comigo. Pelo amor de Deus, traz esse homem de volta. Mas o problema não é o homem que saiu. O problema é a pessoa que dependeu dele. Porque ainda que nessa dependência ela tivesse um fundo. Olha, esse cara me ajuda financeiramente, então um pouquinho desse dinheiro que ele me ajuda eu vou colocar no banco. Porque se um dia essa paixão, esse desejo, esse tesão que ele tem por mim acabar e o cara sair fora, sabe, eu tenho uma fonte, sabe, eu tenho um socorro, eu tenho uma saída. Não, mas a pessoa não faz isso. Então, gente, esse é um dos erros que eu quero falar. Sabe, primeiro, não dependa de um homem, sabe, cresça por si só. Sabe, eu acho que é tão gratificante quando a gente trabalha, quando a gente consegue alguma coisa por nós mesmos. E aí, se um cara aparecer na sua vida, ele vai aparecer na sua vida para te completar no amor, não no financeiro. Sabe, você não pode encarar que o homem seja o seu emprego. O homem, ele tem que ser um complemento da sua vida emocional. E tá cheio, gente, de pessoas que vivem assim. E quebram a cara mesmo. Uma outra situação, ainda pegando um gancho disso daí. Mulheres que são amantes. Olha só, gente. Tem uma música da Marília Mendonça que eu acho interessante a letra dessa música, porque ela fala assim: amante não tem lar. E é uma frase assim triste até de você ouvir, mas é verdade, gente. Amante não tem lar. E assim, eu não estou aqui para julgar uma pessoa que é amante. Eu estou aqui para falar de uma situação que é real, do qual a própria pessoa se sai prejudicada. Então, quando eu falo que eu estou aqui no sentido de querer dar dicas para as pessoas, é dicas para que vocês não se coloquem numa situação, sabe, para que quando vocês forem pedir ajuda para mim ou para qualquer outra pessoa, vocês não estejam no fundo do poço, porque às vezes o fundo do poço é vocês mesmos que se colocam. Porque, olha,
Eu particularmente, quando uma pessoa entra em contato comigo, que ela fala assim, olha, eu sou amante de um homem casado, você pode me ajudar? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu sempre falo para as pessoas, olha, antes de eu saber se eu posso te ajudar ou não, eu tenho que ler as cartas para ver a raiz da situação. Isso eu faço de praxe com todas as pessoas, independente dos problemas. Só que, quando chega nessa parte de amante, a maioria das vezes a carta fala que não vai dar certo, sabe? Fala para a pessoa sair fora. E a pessoa, ela tá tão envolvida, ela tá tão apaixonada, ela tá tão apegada, ela tá tão carente, ela tá tão sozinha que ela não quer ouvir isso, sabe? E aí ela fala assim, não, mas o problema é a esposa. Não, gente, o problema não é a esposa. O problema começa com um cara que, diante da sociedade, o fato de um homem ter uma amante, beleza, é legal. Sabe, nós vivemos numa sociedade machista. Então, quando um cara tem uma amante, nossa, esse cara é o fodão, sabe? Nossa, ele é o gostosão, ele tem um monte de mulher. Ele não é visto de uma forma negativa. A mulher, sim. Né? A mulher, se ela arrumou um amante, é vagabunda. Não é assim? Então, nós vivemos numa sociedade assim. Então, numa sociedade assim, o homem, ele não se sente com a consciência pesada de arrumar uma mulher por fora. E quando ele arruma uma mulher por fora, não quer dizer necessariamente que ele não goste da esposa. Mas ele fala pra mim que ele não gosta da esposa, ele fala pra mim que ele é infeliz, ele fala pra mim que ele me ama. Agora, o que eu acho engraçado é que ele é infeliz, ele não gosta da esposa, ele ama a amante, mas ele não se separa. Não é engraçado isso? Não, não é engraçado. Sabe, porque em cima desse argumento que... E assim, eu tô falando isso baseado em relatos que eu escuto das pessoas. Parece que os homens, eles emprestam um manual de instrução um para o outro, porque a frase é a mesma, a conversa é a mesma, a história é a mesma, e aí as desculpas também são a mesma, tipo assim, eu não me separo da minha esposa por causa da minha filha. Não, minha filha é apegada demais em mim. Se eu me separar, ela fica doente. Gente, desde quando que filho segura casamento? Não, desde quando? Ele não se separa da esposa, primeiro, porque ele gosta da esposa. Segundo, ainda que se ele não gostar da esposa, ele não se separa da esposa porque o homem, ele também gosta de segurança. Ele criou uma família, ele criou laços. E assim, família, você não se casa com a esposa. Você se casa com a mãe da esposa, com o pai da esposa, com o cunhado, com a cunhada, com o tio, com a tia. É uma união de duas famílias. Então, o separar não é tão simples assim. A amante, ela costuma ver o lado romântico, né? Ai, quando ele tá comigo, ele me beija, ele me abraça, sabe? Então, na cabeça da amante, ela acha que esse momento para o homem é tão importante que ele vai jogar toda a estrutura que ele tem de família, sabe? De vínculos com familiares, com sogro, com nora, com cachorro, com papagaio, com criança, sabe? Simplesmente por um momento de paixão. Não, ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque esse momento de paixão que ele está vivendo com o amante, ele viveu com a esposa. A esposa dele já foi namorada dele. Ele já viveu toda essa cumplicidade que as amantes têm. Porque o que acontece com uma amante? Uma amante, ela não está cheirando alho, sabe? Ela não está... ele não acorda do lado da amante, sabe, com mau hálito, sabe? As amantes não vê as dores de barriga que ele tem dentro de casa, sabe? A amante não lava, não passa, não cozinha, ela não tem o estresse de criança chorando, de conta, de dívida, sabe? Então a amante, ela tá perfeita. Só que na cabeça do homem, ele sabe que mulher, de uma certa forma, é tudo igual. Então, e assim, o que eu tô falando é baseado em cabeça de homem, tá? Então, se ele largar da esposa e colocar a amante no lugar da esposa, a amante vai ser igual.
igual. Você concorda? Porque ela vai ser igual? E assim, pode até ser que as pessoas não gostem desse vídeo, mas assim, eu não tô aqui interessada no que a pessoa vai gostar ou não vai gostar, sabe? Eu tô fazendo uma coisa que eu sei que se a pessoa ouvir, se a pessoa entender, ela vai se ajudar. Se ela não quiser ouvir, tudo bem, sabe? Beleza, eu não tô vivendo essa situação, sabe? Mas eu ouço essas situações, ouço de um monte de gente. E sabe qual é o resultado? A amante fica sozinha. É o resultado. A amante fica infeliz. A amante viver a vida do outro, sabe? Olhando ali em Facebook, ele ir passear com a esposa. Porque assim, você concorda que a esposa, ela pode ir em qualquer lugar para ir com ele? Ela vai no shopping, ela vai na festa, ela vai no casamento. Ela é a esposa. E a amante? A amante fica olhando as fotos chorando, sabe? Achando assim que a esposa é o ser mais ruim do mundo, porque é a esposa que está afastando ela do cara. Não, é o cara que não quer ficar com a pessoa. É o cara que não quer a amante. É o cara que está mentindo. Mas a amante não consegue enxergar. E assim, é um lado muito triste para a amante, porque a amante também é uma mulher que sonhou em ter um casamento, que sonhou em ter uma família, que sonhou em ter filhos, sabe? Não é, eu não estou aqui colocando a amante como uma vagabunda, porque nesse ponto eu também discordo. As esposas, elas falam, né? Nossa, a amante do meu marido é uma puta. Vamos colocar a palavra. Não é isso que elas falam? É uma vagabunda, é uma safada, é uma sem vergonha. Algumas são realmente. Mas eu falo com muita gente que são mulheres sensacionais, sabe? Que são mulheres que tiveram um sonho, mas que não tiveram uma vida sentimental feliz. E muitas vezes elas conheceram esse cara e elas não sabiam que esse cara era casado. Porque homem é tão safado, tão sem vergonha, sabe? Que às vezes eles entram em rede social como solteiro. Isso quando a pessoa conhece através de site de relacionamento. E hoje isso é uma coisa muito grande. Sabe, hoje em dia tem muito site de relacionamento, tem muita gente que se conhece através de redes sociais, porque é uma ponte de conhecimento entre pessoas. E tem um monte de homem, sabe, que entra ali solteiro. Mas por que esse cara faz isso? Primeiro, pelo que eu comecei a falar lá no começo do vídeo. A sociedade apoia os homens fazer isso. A gente vive numa sociedade machista. Segundo, o cara com esse estresse todo que existe num casamento, ele quer um momento para esparecer. E é legal ter uma mulher que fica ali, eu te amo, eu te adoro. Até porque, por mais que a esposa faça isso, a esposa, ela está dividida entre outras coisas. A esposa, ela está vivendo o estresse do casamento. Sabe, ela está vivendo o ápice do casamento, que é difícil. Gente, casamento é uma coisa muito difícil. E aí, às vezes a esposa já não tem condições de ser aquela amante perfeita, de tantas coisas, de tantos afazeres, de criança chorando de mamadeira, de filho adolescente com problema, que isso cai tudo em cima da esposa. E aqui eu sou racional. Eu não estou apoiando nem esposa, nem marido, nem amante, nem nada. Eu estou falando de uma realidade, olhando e colocando dentro dessa realidade os fatos, vendo o lado de cada um. Aqui eu estou colocando o lado da esposa, o lado da amante e o lado do marido. Então, dentro desse contexto de tudo isso que eu estou falando, o marido, ele não vai se separar. Ah, mas eu conheço a minha vizinha que ela se separou e foi morar com o cara, ou o cara se separou e foi morar com a amante. Isso é uma exceção, não é uma regra. Na regra, a maioria dos caras não se separam. E aí, eu vou conversando com pessoas que falam assim, olha, eu sou amante dele há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. E aí, o que acontece com a vida dessa pessoa? Primeiro, ela está vivendo um triângulo amoroso, ela está vivendo a vida do cara com a esposa, porque assim, ela fica ali nas redes sociais com raiva,
com ódio, com mágoa, com tristeza, sabe? Colocando toda a raiva dela na esposa. Não, porque o problema é a esposa. A esposa é ruim. Só que assim, gente, eu parto do princípio que se um cara, ele tem uma amante por 10, 15, 20 anos com a esposa ruim, poxa, 20 anos com uma esposa ruim, 15 anos com uma esposa ruim, por que ele não largou dessa esposa? E aí, sabe o que acontece com a vida da amante? Trava. Ela não tem uma vida. Sabe? Ela tem alguns bons momentos. Só que alguns bons momentos para quando você tem 18 anos é legal. Alguns bons momentos quando você chega aos 40 anos e você não casou, e você está vivendo a vida do cara que é casado e do cara que tem uma família, aí literalmente você se fudeu. Literalmente. Sabe? Aí a tua vida acabou. Então, a minha opinião, procure uma pessoa livre. Porque a pessoa livre, ela tem a possibilidade de colocar você no lugar que você quer, de esposa, de ter uma família, de ter sogra, de ter sogro, de ter cunhada, de ter filhos. Agora, você querer entrar dentro de uma família que já existe e colocar a esposa como o monstro. E assim, é como eu falei, eu não estou aqui julgando ninguém, mas assim, gente, existem coisas que são óbvias. Quando um cara não gosta da mulher, ele se separa. Ponto. E se ele não se separar por apego, tipo assim, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho filhos, não dá para mim me separar, eu não quero perder tudo isso, pode acontecer? Pode acontecer. Só que aí a amante tem que se colocar no seguinte posição: eu vou ser amante para o resto da vida. E aí não sonha. Não sonha. Sabe? Seja racional. Eu não vou ter um marido, eu vou ter um quarto em que eu vou receber um homem entre quatro paredes. Ponto. Porque amante é isso. Sabe, a amante, ela recebe o cara dentro de um quarto. Pode ser o quarto dela, pode ser um quarto de motel, sabe? Porque ela pode sair na rua. Tem cara que até se arrisca, sabe? E sai na rua. Mas, se ele se arrisca e sai na rua e a esposa descobre, a primeira coisa que ele faz é terminar com a amante. E é tão irônico isso, porque assim, o cara tem tanto ódio da esposa e ama tanto a amante, numa situação dessa, a primeira coisa que ele faz é terminar com a amante. Então, gente, o que eu queria, a minha finalidade através desse vídeo é fazer vocês pensar. Sabe? Fazer vocês pensar. Porque às vezes a pessoa está numa situação que ela se colocou. Porque assim, eu até entendo de você conhecer o cara, de você não saber que o cara era casado, sabe, de você ter se envolvido emocionalmente com o cara e ter descoberto que o cara era casado. Mas quando eu descobri eu já amava ele. Beleza. Mas a sua vida vai ser isso aí que eu acabei de falar. Outro detalhe que entra aqui dentro que eu tô pegando a deixa de uma coisa com outra, sabe? Eu tô pegando um degrauzinho com outro e entrando em assuntos, em situações diferentes. A menina é casada, o cara é casado. Os dois são casados e se tornam amantes. O que acontece nessa situação? A mesma situação de sempre. Muito parecida com o que eu falei lá atrás. Só que aí os dois têm uma família, certo? Que por N motivos, que eu não vou entrar aqui, por desgaste, por... não sei, sabe? Rotina, ou o amor que acabou, mas a pessoa quer se manter ali porque, como eu falei, você que se casa com uma família, você cria vínculos, você cria raízes, então você não quer se separar. Aí você conhece outra pessoa. Nessa situação, que conselho que eu dou? Seja amante. Não, mas é que assim, eu descobri que eu amo ele e ele me ama e a gente vai se separar e formar uma nova família, porque eu não gosto mais do meu marido
e ele não gosta mais da esposa dele. Aí sabe o que a mulher faz? Que a mulher, ela é mais emocional, não é verdade? Homem não. Homem é racional e mentiroso. A mulher se separa, ele não. Cansei de pegar situações assim. E aí, elas chegam pra mim desesperada: Érica, meu casamento acabou. Eu combinei com o cara que eu ia me separar, que ele ia se separar. Eu terminei com meu marido e ele não terminou com a esposa dele. Tem um ditado que diz assim: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Gente, homem não se separa, principalmente numa situação dessa. E agora eu vou falar de novo como que funciona a cabeça de homem nessa situação particularmente. O homem pensa assim: eu tô casado, né? Tenho minha esposa, e vamos colocar um nome aqui fictício. A Maria é casada também, tem o marido dela. E a Maria é minha amante. Olha como que a cabeça de homem funciona. Então, só que a Maria, ela tá traindo o cara. É com ele? É, tá traindo com ele? É, mas aí ele tá olhando a Maria no sentido assim: a Maria dá prazer pra ele. A esposa dele bonitinha, que tá ali na casa, é aquela ali. Aquela é a mãe dos filhos, aquela ele respeita, aquela ele vai manter lá. Essa, ele pensa assim: se a Maria tá traindo o marido, ainda que eu, por não gostar da minha esposa, eu me separasse da minha esposa para morar com a Maria, que garantia que eu tinha que a Maria não ia me trair de novo? Ela traiu o marido dela. Aí você sabe como o homem acha, nessa situação, que a Maria se envergonha. Ah, mas ele tá saindo com a Maria, porque ele é machista. Ele tá saindo com a Maria porque ele vive na sociedade machista, que ele pode fazer isso. Só que na cabeça dele, a Maria se envergonha. Gente, homem pensa assim. E isso que eu tô falando, eu não tô falando da minha cabeça não, tá? Esses vídeos eu tenho muita responsabilidade de fazer. Eu consulto, eu pesquiso, eu falo com homens sobre isso, e é dessa forma que eles pensam. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela terminou com o casamento dela e ficou sozinha. E aí onde eu entro nessa história? Porque ela vem desesperada pra mim: Érica, traz meu marido de volta. Tá, mas aí o seu marido foi traído. E homem, gente, homem quando entra com traição, eles traem, mas quando eles são traídos, eles não perdoam. Porque nós vivemos numa sociedade machista. Então, é outro erro. Você é casada? O ideal seria você tentar restaurar o seu casamento. Sabe, o ideal, se é para pedir um trabalho, pede um trabalho para restaurar o seu casamento. Sabe, pede um trabalho para fazer com que o amor que acabou nesse casamento volte, porque um dia ele existiu. Por que ele acabou? Não é possível: esse amor não vai voltar mais, eu prefiro ficar com meu amante. Então fique com o seu amante, como amante. Pro resto da tua vida, como amante. Sabe? De forma imparcial, sem achar que a esposa dele é um monstro, sem achar que o seu marido é um monstro. É o seu amante, ponto. E segue a tua vida. Porque eu sei que mulher, elas são mais emocionais, eu sei que mulheres são mais românticas, eu sei que mulheres, sabe, queriam ter a pessoa junto com ela. Mas, infelizmente, a vida é assim, gente. Sabe, aqui eu não estou puxando por um lado, eu não estou puxando para o outro. Tudo isso que eu falei foi baseado em muitos relacionamentos. Eu não estou, sabe, aqui expondo a vida dos meus clientes, não. Aqui eu fiz um conjunto de problemas que eu falei que as pessoas passam e acontecem situações que elas destroem a vida delas por falta de pensar, por se iludir. Sabe? E muitas vezes, gente, eu quero fazer esse vídeo para que as pessoas se encaixem nisso que eu estou falando e saiam dessa zona de conforto, de ilusão. Porque isso é uma zona de conforto, de ilusão, onde as consequências
as partes piores, as partes de perda, as partes de danos, a parte de depressão, a parte de ficar na miséria, entra para essas pessoas. Então, é isso, sabe? Aqui eu acho que eu fiz um resumo de tudo, sabe? É um vídeo para vocês refletirem, é um vídeo para vocês falarem assim, eu me encaixo nessa situação, e o que eu vou fazer? Uma magia para prender o meu amante? Uma magia para matar a esposa? Não, porque até isso já vieram pedir para mim. Não. Sabe, eu vou acordar. Sabe, eu vou despertar dessa mentira que eu tô vivendo, dessa ilusão que eu tô vivendo, desse sonho que eu tô vivendo, mas que na verdade não é um sonho, é um pesadelo. E aí eu vou aprender a gostar um pouco de mim, a cuidar de mim, sabe? A fazer com que eu seja uma pessoa que, se eu sou dependente de um marido, ou de um namorado, ou de um amante, eu vou trabalhar, eu vou estudar, ou então eu vou aprender a guardar um pouco de dinheiro no banco, porque, gente, independente de qualquer situação na vida, você tem que ter um dinheiro guardado, porque a gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro para tudo, sabe? É dinheiro para comer, é dinheiro para pagar conta, é dinheiro para pagar aluguel, e aí não dá para a pessoa ficar vivendo só no mundo de amor, sabe? Achando que o homem, sabe, nunca vai deixá-la, porque tem umas mulheres que é assim, sabe? Não, eu sou tão boa de cama que esse cara não vai me deixar. Não, ele vai te deixar. Pode demorar 1 ano, 10 anos, mas vai ter um dia que vai acontecer. Então, quando esse dia acontecer, esteja segura. Nunca permita que ninguém seja tua muleta. Ande com as suas próprias pernas. Cresça. Essa é a finalidade desse vídeo, gente. Cabe a mim ajudar as pessoas a crescer. Não só, eu vou ensinar uma magia para você. Não, sabe? Porque aí se a vida se basear só nisso, fica uma coisa muito fútil, sabe? E eu, Érica, eu pessoa, eu não quero ter minha vida só nisso. Eu também quero crescer. Eu também quero evoluir, eu também quero ajudar pessoas. E eu acho que um vídeo como esse, eu posso contribuir para ajudar pessoas do que só ficar ensinando magia. Porque eu gosto da espiritualidade, sabe? E eu gosto, sabe, do que eu faço. E é muito gratificante para mim quando as pessoas chegam para mim e falam, Érica, você mudou a minha vida. Que na verdade eu nem atribuo a mim, eu atribuo em primeiro lugar a Deus, sabe? E ao trabalho dos orixás, mas eu sou uma ponte, eu sou uma intermediária para que isso aconteça. Então, eu também preciso ter a minha contribuição para ajudar as pessoas. Se vocês gostaram, dê um like, se inscrevam no meu canal. Qualquer dúvida, entre em contato que eu terei muito prazer em atendê-los.